começar aqui um programa de lives especiais chamada Meu Amigo Quer Saber, onde a gente vai estar respondendo perguntas, onde eu vou estar fazendo também mentorias ao vivo, consultorias financeiras ao vivo. Então, se você tiver uma pergunta que você queira saber sobre finanças, sobre qualquer assunto relacionado a dinheiro, pode mandar para o meu inbox, porque no próximo episódio eu vou estar respondendo aqui. Também, se você tiver interesse em fazer uma consultoria financeira, é só também mandar lá no inbox que a gente vai marcar para que num episódio você possa vir participar aqui ao vivo, fazendo perguntas, respondendo, e isso vai ser muito legal. Bom, e por que o nome Meu Amigo Quer Saber? Em relação ao tabu que existe com respeito ao tema dinheiro. As pessoas têm muita vergonha, têm um medo de falar sobre dinheiro. Então, eu recebi uma pergunta no meu direct lá sobre... A primeira pergunta que eu recebi foi... Eu acredito que seja esse aqui. Vê aí. Foi uma pergunta que eu recebi, gente, foi como que eu comecei a me interessar por esse assunto finanças. E é bem legal a gente falar disso aqui nesse primeiro episódio do Meu Amigo Quer Saber. Na verdade, eu comecei a me interessar por educação financeira, por finanças, lá em 2011. Eu comecei primeiramente a despertar porque eu vi um anúncio na televisão, no RJTV, de que estava sendo criado, estava nascendo aqui no Rio de Janeiro a Escola de Educação Financeira voltada para servidores públicos do Rio Previdência, e eu fui até essa escola e comecei a fazer os cursos, todos os cursos que tinha lá eu fiz. Comecei a gostar, me identificar bastante com o tema e tive a ideia de começar a compartilhar esse tema, que era um tema, na época, muito pouco falado, não existiam influências digitais ainda, não existia esse público todo falando sobre dinheiro. Naquela época tinha o Serbase, um ou outro escritor que falava a respeito do assunto. E eu me interessei ali por aquilo, comecei a estudar. Logo depois, eu comecei a colocar tudo aquilo em prática na minha vida financeira. E veio logo a seguir a ideia de levar esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo para os meus colegas de trabalho, que são servidores e que eu acompanhava e via ali ao meu redor várias pessoas com muitos problemas financeiros. Então, eu comecei ali a minha jornada a colocar a minha vida financeira em dia, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu gastava tudo, ora eu gastava tudo, ora eu gastava mais do que ganhava, ora eu me endividava e eu vivia nessa ciranda, nessa loucura financeira. Se alguém tiver pergunta também, quiser mandar aí, pode mandar, dando um tempinho aqui, eu respondo as perguntas de vocês também aqui. Se alguém quiser também, hoje já tem uma pessoa agendada para participar, estou aguardando ela entrar. Responde aqui, Gabriel. Aqui, ó. Responde aqui para mim. E aí eu comecei ali, lá em 2011, de lá para cá não parei mais. Depois eu fui fazer pós-graduação, 2012, 2013, montei o projeto para o TJ, entrou na grade do TJ. E o ano passado, em 2020, 2019, não, esse ano, em março de 2020, antes um pouquinho da pandemia, é que eu comecei com esse projeto aqui nas redes sociais do SOS, do Se Organiza Servidor.
Então, gente, a minha jornada com as finanças começou aí. Eu comecei a transformar primeiro a minha vida para depois transformar a vida financeira das pessoas, dos servidores, dos amigos. Já treinei também muitas, muitas escolas, já implantei em algumas escolas, já treinei professores, capacitei professores para ensinar a educação financeira dentro das escolas. E e de lá para cá não parei mais. De lá para cá não parei mais. Já treinei centenas de alunos dentro do TJ e agora estou com o curso SOS Servidor que está acontecendo online. No momento estou com 2 turmas. Em janeiro devo abrir mais uma turma e a gente vai caminhando, ajudando muita gente, graças a Deus, a transformar a vida financeira. Bom, eu vou começar respondendo uma pergunta que eu recebi, uma segunda pergunta. A primeira pergunta foi essa: como eu comecei essa jornada das finanças na minha vida, né? Como foi que eu iniciei esse conhecimento? Mas eu vou passar agora para a segunda pergunta, porque a convidada de hoje está com um pouquinho de dificuldade de entrar. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta que eu anotei. Bom, a primeira pergunta que eu recebi foi o seguinte: como administrar bem o salário e conseguir pagar as contas? É uma pergunta assim bem inicial, né? Como que uma pessoa consegue organizar, administrar bem o seu salário e pagar as suas contas? Bom, o primeiro passo para uma pessoa começar a organizar, administrar bem o seu salário, vai passar especificamente pelo controle, por ela conhecer exatamente tudo que entra no seu bolso, na sua conta corrente, e também tudo que sai. Ela precisa ter esse controle, essa gestão financeira, conhecer o caminho que o dinheiro dela percorre, porque muita gente não conhece nada do que o dinheiro dela é capaz de fazer. Simplesmente o dinheiro entra na conta, ela paga, paga débito, paga crédito, paga algumas coisas, daqui a pouco acaba, ela entra no cheque especial e ali ela não tem controle de nada, ela só sabe que o dinheiro não deu e pronto. E para uma gestão eficiente, para uma administração eficiente, é muito importante que você tenha esses números, que você conheça exatamente o quanto você gasta, o quanto você recebe. Tem gente que não sabe o quanto recebe. Mesmo tendo um contra-cheque, ele não conhece, porque ele não olha. Tem gente que não olha a sua conta corrente. Ele não acompanha, ele não sabe se paga tarifa. É uma desorganização completa. Então, sem conhecer esses números, sem você ter um controle disso, fica praticamente impossível você administrar bem as suas finanças. Existe uma frase que diz: aquilo que não se mede, não se gerencia. Então, se você não tem noção dos seus números, fica muito difícil que você consiga administrar bem as suas finanças. Então, o primeiro passo é você tomar ciência, você conhecer a sua realidade financeira e começar a agir ali dentro das suas finanças. Como é que se faz essa gestão, esse controle de tudo que entra e o que sai? Dentro do meu método, eu ensino que a gente deve fazer um check-up financeiro. E o check-up financeiro ele consiste em quê? Em 2 tipos de controle, tá? O primeiro controle é você conhecer aquilo que fazer a sua planilha. Você ter a sua planilha de gastos, tem uma planilha do SOS, do Se Organiza Servidor. Quem quiser baixar, tá lá na bio, tem um link lá, um Linktree, que você pode baixar a sua planilha para manter o seu controle. Então, tem a planilha mensal, que é uma planilha onde você coloca os grandes gastos, as despesas que você faz uma vez no mês, no máximo 2, e paralelamente você faz
num primeiro mês, o seu check-up, o seu diário de despesas, anotando as suas despesas, daquele dinheiro que sai toda hora, que você gasta, que entra, que sai, que você está o tempo todo gastando. Então, dessa forma, você consegue ter uma gestão eficiente. É claro que esse controle, essa anotação das pequenas despesas, o diário de despesa, não é algo que você vai levar para a vida, é algo momentâneo. É num primeiro momento, tá? Que você vai fazer um levantamento, vai ter conhecimento daquilo que você gasta, das pequenas despesas, porque geralmente as pessoas não têm esse controle. E aí, essas duas ações elas vão formar o seu check-up financeiro. É como um médico, que você vai lá e faz exames, a mesma coisa é o seu check-up. Você vai examinar a sua vida financeira até conhecer ali, ter os dados que você precisa para tomar as ações necessárias. O segundo ponto, um ponto muito importante também em relação a administrar bem o seu salário e conseguir pagar suas contas, é você ter um padrão de vida, descobrir se o seu padrão de vida ele está alinhado com o seu salário. Porque o que acontece em muitos casos é que as pessoas elas não têm um padrão de vida, um padrão de gastos alinhado com a sua capacidade financeira. Então, por ela não conhecer o que ela muitas das vezes ganha, o que ela gasta, por ela não ter esses números e não ter esse controle, por ela não conhecer esses números e não ter esse controle, ela acaba, muitas das vezes, gastando mais do que ela ganha. E aí ela está com um padrão de vida além da sua capacidade de renda. Então, isso é muito comum acontecer. Às vezes a pessoa ganha 5 e gasta 6. Gente, quem tiver pergunta pode colocar aí no chat, tá? Às vezes a pessoa ganha 5 mil e gasta 5.500 e gasta 6 mil. E ela não descobre, ela não sabe isso porque ela não tem controle, ela não mede, ela não gerencia, ela não tem esses dados. Então, muitas das vezes, ela não consegue perceber que o padrão de vida, o padrão de gastos que ela tem no momento, não cabe dentro do seu salário. E aí, a partir do momento que ela começa a fazer esse controle, começa a ter essas ações, ela percebe que o padrão de vida dela está acima, ela vai precisar tomar ações, fazer uma varredura ali dentro do seu orçamento e verificar o que pode, o que deve ser modificado para ajustar o padrão de vida à sua renda, tá? E aí vão entrar várias ações inteligentes que vão sendo tomadas em conjunto, como por exemplo, aumentar a renda. Aumentar a renda também é uma possibilidade muito interessante. Não apenas reduzir gastos, mas também mexer na renda. Então, é um conjunto de ações que vão ajudar as pessoas a tomarem, a administrarem de forma eficiente a sua vida financeira, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Então, vou passar para a próxima que está aqui, gente. Eu recebi uma outra pergunta de uma seguidora que me perguntou se é interessante, se vale a pena pegar um empréstimo com juros menor para quitar um outro empréstimo, tá? Bom, e eu falei para ela o seguinte, que vale sim, tá? O nome disso é troca de dívidas, é você trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, uma dívida com juros maior por outra dívida com juros menor. Mas
isso, isoladamente, você trabalhar trocando juros de dívidas, uma pessoa que está endividada, uma pessoa que está com a vida financeira toda bagunçada, que vive endividada, ela trocar apenas uma dívida por outra, fazer essa troca de dívida, ela seria, digamos, um paliativo. Ela vai funcionar na vida financeira dessa pessoa como um paliativo. É como alguém que está com uma infecção, está com uma doença, uma enfermidade, e ela vai ali e ela toma uma Novalgina para baixar a febre, porque ela está sentindo uma febre daquela infecção, e aí, ao invés de tratar a infecção, ela trata o sintoma, que é a febre. Então, quando uma pessoa troca uma dívida, ela está fazendo o quê? Ela está tomando um remedinho para febre. Por que eu digo isso? Porque ela precisa avaliar a base, mudar o comportamento. Se ela não mudar o comportamento, ela vai estar trocando de dívida, porém, daqui a pouco, aquele ciclo de endividamento vai acontecer novamente na vida dela e ela vai viver assim, de dívida em dívida, trocando uma dívida, pagando uma dívida, pegando outra dívida, tá? Então, é válido, tá? Resumindo, é válido sim você trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, porém, o mais interessante, só vai funcionar se você fizer um trabalho completo, se você trocar a sua dívida por uma dívida mais barata, mas se você fechar o ralo das dívidas, tá? Se você mudar a mentalidade, se você começar a agir diferente. Então, é uma série de ações, é uma série de passos que você tem que dar para que você tenha um resultado efetivo de fato, tá? E a dívida ela deixa de ser um problema para ser uma fase, uma coisa, algo que passou e pronto, acabou. Deixa eu ver aqui. Ah, como administrar bem o salário e conseguir pagar as contas. Eu acho que foi isso que eu respondi, não foi? Foi a primeira pergunta. Foi essa pergunta que eu respondi, Cris, né? A necessidade de você fazer o check-up, de você conhecer bem tudo que entra, tudo que sai, de você ajustar também o seu padrão de vida. Isso é algo também importante. Depois que você faz dá essa primeira enxugada, você analisar o seu padrão de vida e ver se o seu padrão de vida está de acordo com o seu nível salarial, o seu rendimento, tá? Para que isso se mantenha ao longo do tempo, ok? Eu vou passar, gente, para uma outra pergunta aqui, que está anotada. Eu fui anotando aqui as perguntas que as pessoas foram me mandando durante a semana, tá? E pode fazendo mais, tá, gente? Eu vou respondendo aqui à medida que for surgindo as perguntas. O que não der para responder também, a gente já deixa para a próxima. Enviou uma solicitação para participar. Ana Couto, você quer participar, Ana? Eu vou. Vamos lá, vamos ver se a Ana vai entrar. Eu autorizei. Entrou? Oi! Olá! Oi, Ana! Não, acho que ela pediu sem querer. Tá bom, vamos lá. Então, gente, eu vou passar aqui para uma outra pergunta que me enviaram. Bom, eu ainda não entendi muito bem o que é o Pix e para que ele serve. Aham, Crisinha. Tá, Cris, já vou falar do Pix aqui, já vou responder você, tá bom? Bom, o que é o Pix e para que ele serve? O Pix é um sistema de pagamento e de transferência bancária, tá? Você vai usar o Pix toda vez que você quiser fazer um pagamento ou transferir dinheiro de um banco para outro. É um sistema de transações bancárias, tá? Entrou em vigor recentemente, se eu não me engano, foi dia 16 de novembro que começou a vigorar, tá? É uma transferência instantânea,
Antigamente, para transferir de um banco para outro, a gente é só horário comercial. O Pix não, o Pix você pode transferir de madrugada, de manhã, banco fechado, sábado, domingo, feriado. Em qualquer momento você transfere o dinheiro da sua conta de um banco para uma outra conta de outro banco qualquer. Tem um vídeo, gente, completo sobre o Pix, tá? No canal, lá no Se Organiza Servidor no YouTube. Se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, tá? Então, o que o Pix faz? O Pix, ele é um facilitador. Além dele você poder transferir dinheiro a qualquer momento para uma conta em outro banco, você faz isso com um único número. Antes você tinha que fazer ou TED ou DOC, né? Para transferir para bancos diferentes. E aí, o que você tinha que preencher? Você tinha que preencher agência, conta, CPF, tinha que preencher 3 dados. Agora, com o Pix, você só preenche um único dado. A pessoa te passa o número do Pix dela, a chave, se chama chave. A chave do Pix dela e com aquela chave você, transfere o dinheiro para outra conta. As chaves podem ser CPF, que ninguém esquece, né? A própria pessoa não esquece, ela passa rapidamente. O telefone celular, e-mail, você pode cadastrar até 2 e-mails e uma chave aleatória. São 5 chaves. Cada cliente, pessoa física, tem direito a registrar 5 chaves Pix, tá? Você não pode repetir as chaves Pix em bancos diferentes. Cadastrou a chave, o Pix num banco, o CPF, você não pode cadastrar o CPF em outro banco. No outro banco você vai ter que cadastrar um outro número qualquer. Bom, deixa eu... só mais uma observação que me perguntaram também, não posso deixar de colocar aqui. O Pix é seguro, tá, gente? Não precisa ter medo. Agora, não cadastre Pix através de link. Se alguém mandar link para você cadastrar o Pix, você não cadastra, porque pode ser golpe. Para cadastrar o Pix, você vai no seu app do seu banco e cadastra lá dentro, tá? Super seguro, não precisa ter medo, você pode usar com certeza aí que vai dar tudo certo. Bem, gente, deixa eu responder aqui a Crisinha. Como podemos transferir o salário para um banco digital para deixar de pagar as tarifas de banco? Muito bom, Cris, muito bom. Olha só, isso é muito fácil de ser feito, tá? Você transferir o seu salário para um banco digital, é só você pedir a portabilidade. Você vai entrar lá no banco digital que está lá e você vai procurar a opção lá que está portabilidade. Lá você preenche tudo e a portabilidade vai ser feita assim de forma bem tranquila, tá? Você pode pedir portabilidade para qualquer banco que você quiser, não precisa ter convênio, ok? E esse vídeo começou. O que você acha sobre pagar as dívidas pegando um empréstimo? Bom, Francine, olha só, eu não sou muito a favor de pegar um empréstimo, dívida para pagar dívida. Eu sou a favor da gente parar, olhar, analisar a situação, tá? Porque em alguns momentos isso não vai ser a melhor opção. Você vai ficar pegando uma dívida para pagar outra dívida e existem pessoas que vivem anos e anos nas mãos dos bancos por conta disso, porque ela vai sempre pegando uma dívida em cima da outra, tá? Então, eu não acho que seja um bom negócio, não. A não ser que você analise as taxas que aquele banco que está te oferecendo um empréstimo para quitar as outras dívidas, que aquela taxa seja uma taxa muito... Gabriel, olha, bloqueou do nada. Pronto, voltei, gente. Desculpa aí. Bom, a não ser que você observe as taxas, tá? E aquele banco está te oferecendo uma taxa mais barata, e isso seja um bom negócio para você, mas é muito importante que antes de você pegar
uma dívida num banco para pagar em outra, você conheça qual a sua capacidade de quitação daquelas dívidas. Porque às vezes as pessoas negociam dívidas sem conhecer a sua capacidade. E aí, às vezes, ela faz um acordo ou pega uma outra dívida com uma prestação maior, depois ela não dá conta de pagar e aquilo passa a ser mais um problema na vida dela, tá? Então, vale a pena, isso se chama troca de dívida. Eu até falei um pouquinho antes sobre isso. É interessante, sim, mas dentro de um critério, né? Você conhecer a sua capacidade de pagamento, ver se você tem condição de pagar aquela dívida, de quitar aquele valor. E também é muito importante que você atrele a isso tudo uma mudança no seu comportamento, uma transformação ali para acertar todos os outros pontos. Você não fique só matando dívida, tomando remédio para febre. Você trate a infecção, tá? Porque a dívida, na verdade, ela é um sintoma de uma enfermidade maior na vida financeira de uma pessoa. Pode ser problema com padrão de vida, pode ser um problema com compras, pode ser um problema com simplesmente com desorganização. Então, se você não conhece a base do problema, você vai passar a vida pegando empréstimos, pegando novos empréstimos, pagando uma dívida e daqui a pouco aparecendo outra dívida, tá? Então é algo interessante, mas que tem que ser feito com cautela e de preferência dentro de uma estratégia para resolver de fato a vida financeira da pessoa, tá? Para que isso não seja um comportamento de anos a fio. Eu conheço pessoas que há 20 anos vivem pagando dívidas. E acaba uma dívida e vem outra, e ela troca uma dívida por outra, e acaba de pagar aquela, já vem outra dívida. E aquela pessoa está sempre naquela bola de neve dos endividamentos, está sempre jogando dinheiro fora pelo ralo, está sempre jogando o seu tempo, porque quando a gente é muito interessante a gente fazer essa ligação, esse elo. O nosso dinheiro, na verdade, ele é uma parte da nossa vida. Se você parar para pensar, o seu dinheiro, o dinheiro que você gasta, ele é uma parte da sua vida, sabe por quê? Porque quanto tempo, quantas horas do seu dia você entrega para o seu empregador para você ter em troca o seu salário? O seu dinheiro? Quantas horas você gasta? Quanto você já investiu do seu tempo em troca para ter sua formação, para fazer o seu concurso? Então, o dinheiro que você recebe, em troca, você está entregando o seu tempo, a sua vida, o que você tem de mais precioso. Então, isso é muito interessante, é muito legal quando a gente absorve esse conceito, porque você começa a valorizar, a fazer gastos inteligentes, a usar o seu dinheiro de maneira inteligente. Porque toda vez que você está pagando juros, é como se o seu tempo, se parte da sua vida estivesse escoando ali pelo ralo. O dinheiro que você entregou as suas horas ali para o seu trabalhador, dedicou ao seu trabalho, você entrega simplesmente ali para o banco, para o banqueiro, tá? Em troca do consumo da sua desorganização, tá bom? Você acha viável usar o 13º para adiantar parcela do consignado? Não. Do 13º, tem um vídeo completo também do 13º lá no canal, tá? Eu não acho, não. Eu não acho legal você adiantar a parcela do seu consignado com o seu 13º, não, tá? O 13º, ele tem uma função. Ele é um salário que não tem mês. Então, um dos objetivos do 13º é você se preparar para as despesas de início de ano. E, geralmente, a gente tem despesas extras no início do ano. IPTU, IPVA, quem tem criança na escola e outras despesas a mais. Então, primeiro você tem que guardar uma parte para essas despesas. Segundo, você tem que usar uma outra parte aqui para fazer a sua reserva de emergência, se você não tem.
Você precisa fazer o seu colchão de segurança, também conhecido como reserva de emergência, e uma outra parte você usar ali nos seus gastos de final de ano, tá? Então, não é legal, você vai adiantar a parcela de consignado, vai ficar dura e começar o ano já se desorganizando, tendo que parcelar, de repente, aquelas contas de início de ano, tá bom? Ah, tá bom então, Francine. Tá bom. Gente, eu vou. Alguém mais tem pergunta? Eu vou encerrar o. Semana que vem tem mais, tá? Vocês podem mandar pergunta. Eu vou abrir caixinha durante a semana várias vezes, fazendo pergunta. Quem quiser participar também ao vivo, me manda um direct, tá? Toda segunda-feira eu vou estar aqui respondendo perguntas de vocês, tá bom? Agradeço pela presença. Quinta-feira tem também financeiramente falando. Quinta-feira é às 8, tá bom? Eu vou anunciar o tema a partir de amanhã, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.